Graça e paz, boa noite. Boa noite, graça e paz a todos. Bom, chegamos no encerramento dessa série de escatologia, capítulo 22 de Apocalipse. Foram muitos encontros aí que nós tivemos, né? Estudamos o livro na íntegra, né? E eu tenho certeza que aprendeu muita coisa, muitas coisas foram esclarecidas aqui através da pessoa do Espírito Santo, eu tenho certeza disso. E a gente chega aqui já com aquele sentimento assim de saudade, né? Dos estudos aqui que a gente trouxe, esse tema tão importante, tão relevante nos dias atuais. E hoje a gente vai para o capítulo 22, é o último capítulo desse livro, que infelizmente muitos passam batido, não pregam, não querem fazer um estudo aprofundado, um estudo expositivo deste livro, deste tema, né? Em um tema tão importante hoje para as igrejas, para os ministérios, para as lideranças, enfim. Infelizmente, muitos não dão a devida atenção ao livro de Apocalipse, ok? Mas vamos lá então, fazendo aí mais uma vez o pedido que a gente sempre faz aqui. A forma de você nos ajudar é se inscrevendo no canal Eclesia. O link do canal tá aí na descrição do vídeo. Faça isso, você nos ajuda muito tomando essa atitude, fazendo esta ação, tá? Se inscrevendo no canal, curtindo os vídeos, dando like nos vídeos, deixando seu comentário, isso nos ajuda bastante, tá bom? Só tem a crescer a propagação do Evangelho, da graça, do reino de Deus, tá certo? Um abração para minha amada irmã Celi, Deus te abençoe, Celi. Um abraço aí, Celi, que Deus te abençoe, saudades aí também de vocês, mas a gente vai se encontrar um dia ainda, ou aí no Brasil, ou aqui em Portugal. Amém. Tá certo? Mas, mais certeza ainda, vamos nos encontrar na glória, nos céus, tá? E então, grande abraço, grande beijo para vocês, tá bom? Beijão em todos aí, Senhor. Em nome de Jesus, tá bom? Obrigado aí pela tua participação. Bom, então você nos ajuda desta forma, se inscrevendo no canal ou compartilhando aqui pelo Facebook, pelo Instagram ou outro canal aí, outra plataforma, né? Compartilhando também esses estudos, você nos ajuda bastante, tá bom? E tem a nossa permissão aqui, né? Porque esses estudos é justamente para trazer conhecimento, entendimento, descortinar algumas coisas que porventura ficaram obscurecidas aí nessa trajetória da gente, né? Nesse caminho que a gente está seguindo já há um bom tempo. E o objetivo é justamente esse, tá certo? Trazer entendimento, trazer o conhecimento aí do Evangelho, do Reino de Deus, tá certo? Bom, vamos lá então, pessoal. Apocalipse capítulo 22, hoje a gente vai falar dos habitantes da Nova Jerusalém. É o finalzinho do livro de Apocalipse, tá bom?
E eu tenho certeza que o Espírito Santo também vai falar conosco nesta noite, vai falar aí com você que vai estar assistindo, participando aqui, entrando mais tarde ou assistindo outro dia, depois, enfim. Que Deus ele possa abençoar a tua vida, tá certo? Bom, o céu é mais do que o nosso destino. Ele tem que ser a nossa motivação nessa caminhada que a gente está trilhando aqui. E eu digo mais, o céu sim, é o nosso destino, mas se a gente for analisar a fundo, o céu ele é a nossa origem, tá? Então, na verdade, a gente vai voltar para lá, porque a gente veio de lá, entendeu? Então, além de ser o nosso destino, a nossa motivação, o céu é a nossa origem, tá certo? E o conhecimento de que nós vamos um dia morar no céu deve mudar a nossa vida aqui e agora, tá certo? E quando a gente fala que o céu é o nosso destino, que a gente vai morar no céu, isso é uma linguagem também figurada, né? Porque a gente sabe que, conforme nós vimos, né, na semana passada, no capítulo 21, a Nova Jerusalém ela vai ser plantada ou implantada aqui nesta terra, tá certo? As coisas no planeta serão como eram antes. O planeta vai passar por uma transformação, tá? E essa cidade ela vai se encaixar aqui neste planeta, tá certo? Neste planeta que a gente vive. É claro que também é uma linguagem figurada lá onde João fala, né, sobre novos céus e nova terra, enfim. Mas isso aí são coisas que a gente só vai descobrir na prática quando estivermos vivenciando todo esse processo, entendeu? Então a visão da cidade celestial ela motivou, né, os patriarcas na forma deles andarem com Deus e o servirem, motivou também essa questão em homens e mulheres na Bíblia que Deus levantou e usou, ora estavam libertando o seu povo, ora estavam fazendo alguma coisa em favor, né, do reino de Deus, do povo de Deus na história de Israel, e depois na igreja primitiva, enfim, os mártires que derramaram a sua vida ali em arenas e muitos pagaram com a sua própria vida em outra forma de morte, né? Foram decapitados, outros foram cerrados ao meio, enfim. Todo esse pessoal, todos esses homens e essas mulheres, eles tinham uma motivação. E que motivação era essa? Era de herdar o reino de Deus, né? De voltarem para os braços do Pai. Essa foi a motivação maior de todos esses homens e mulheres, tá? E a garantia do céu deve também nos levar não ao descuido espiritual, mas a uma vida plena e abundante aqui e agora. E esse texto de Apocalipse tem alguns desafios, né, para esses habitantes da Nova Jerusalém. E a gente vai ver os desafios aqui, mas antes nós temos que ler o texto, né? Aqui o capítulo 22, tá bom? E depois a gente vai pontuando. Um lembrete também, essas figuras que a gente coloca, essas ilustrações que a gente coloca aí na capa, né, das chamadas aqui, das lives, principalmente aqui quando a gente tratou do livro de Apocalipse, então também são imagens meramente ilustrativas, tá? Isso é para a gente fazer uma sincronia com o texto que a gente está lendo,
E aqui mesmo no final desse estudo, a gente vai falar mais um pouco a respeito disso, né? A besta lá que emerge do mar, que emerge da terra, com 10 chifres, enfim, isso aí são coisas que João ele conseguiu retratar, ok? E a gente está falando aqui de uma revelação que foi dada para este homem há mais de 2000 anos atrás. Então, naquela época, foi a melhor forma que ele conseguiu retratar essa revelação aqui de Apocalipse, tá certo? Então, são imagens meramente ilustrativas, tá? Não tem como a gente afirmar que vai ser desta forma, conforme nós aqui trouxemos, né, algumas figuras aí nas capas, enfim. É muita simbologia o livro de Apocalipse, a gente já falou isso aqui algumas vezes, né, muita figura de linguagem, e a gente tem que saber interpretar de acordo, né, e à luz da palavra de Deus, tá certo? Só esse lembrete aí para vocês, tá certo? Bom, Apocalipse capítulo 22, último capítulo do livro. O anjo também me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro, e que passa no meio da rua principal da cidade. Em cada lado do rio está a árvore da vida, que dá 12 frutas por ano, isto é, uma por mês, e as suas folhas servem para curar as nações. E não haverá na cidade nada que esteja debaixo da maldição de Deus. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o adorarão. Verão seu rosto, e na testa terão escrito o nome de Deus. Versículo 5. Ali não haverá mais noite, e não precisarão nem da luz de candelabros, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão para todo sempre. Então o anjo me disse: essas palavras são verdadeiras e merecem confiança. O Senhor Deus, que dá o seu espírito aos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que precisam acontecer logo. Escutem, diz Jesus, eu venho logo. Felizes os que obedecem às palavras proféticas deste livro. Eu, João, ouvi e vi todas essas coisas, e quando acabei de ouvir e ver, caí de joelhos aos pés do anjo que me mostrou essas coisas e ia adorá-lo. Mas ele me disse: não faça isso, pois eu sou servo de Deus, assim como são você e os seus irmãos, os profetas e todas as pessoas que obedecem às palavras deste livro. Adore a Deus. E o anjo continuou: não faça segredo das palavras proféticas deste livro, pois o tempo de acontecerem essas coisas está perto. Quem é mau, que continue a fazer o mal, e quem é imundo, que continue a ser imundo. Quem é bom, que continue a fazer o bem, e quem é dedicado a Deus, que continue a ser dedicado a Deus. Escutem, diz Jesus, eu venho logo, vou trazer comigo as minhas recompensas, para dá-las a cada um de acordo com o que tem feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes as pessoas que lavam as suas roupas, pois assim terão o direito de comer a fruta da árvore da vida e de entrar na cidade pelos seus portões. Mas fora da cidade estão os que cometem pecados nojentos, os feiticeiros, os imorais, os assassinos, os que adoram a ídolos e os que gostam de mentir por palavras e ações. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para anunciar essas coisas a vocês nas igrejas. Eu sou o famoso descendente do rei Davi, sou a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: venha. Aquele que ouve isso diga também: venha. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser receber de graça da água da vida. Eu, João, aviso solenemente aos que ouvem as palavras proféticas desse livro. Se alguma pessoa acrescentar a elas alguma coisa, Deus acrescentará ao castigo dela as pragas descritas neste livro.
E se alguma pessoa tirar alguma coisa das palavras proféticas desse livro, Deus tirará dela as bênçãos descritas neste livro, isto é, a sua parte da fruta da árvore da vida e também a sua parte da cidade santa. Aquele que dá testemunho de tudo isso diz: certamente vem logo, amém, vem Senhor Jesus. E que a graça do Senhor Jesus esteja com todos. Amém. Queridos, pontuando agora os versículos, os habitantes da Nova Jerusalém, as diretrizes, né, para esses que vão habitar essa cidade, a gente vai falar agora aqui quais são, tá? Eles devem guardar a palavra do Senhor, tá? Conforme está descrito aí no verso 6, no 11, no 18 e no 19, tá? Porque a revelação do Apocalipse, ela é absolutamente confiável. E João trata aqui de que? Da indisputável confiabilidade do livro de Apocalipse. E este livro não é o Apocalipse de João, mas ele é o Apocalipse de quem? De Jesus. E é a revelação a partir do céu. É a palavra de Deus. E por isso é absolutamente fiel e verdadeira. E Apocalipse é um livro de origem divina e ao mesmo tempo Deus, que revelou sua palavra aos profetas, também revelou a mensagem do Apocalipse a João. E através do seu anjo, conforme nós vimos lá no versículo 6, Deus, ele praticamente está autenticando o Apocalipse como um livro absolutamente inspirado e canônico, tá certo? Depois nós temos uma outra diretriz para esses habitantes da Nova Jerusalém, que eles devem observar da revelação do Apocalipse, tá? E produzir a bem-aventurança, tá? Porque no versículo 7 diz o seguinte: em primeiro lugar, guardar, né? É esse termo lá que é usado, ou esse verbo, né, que é usado, significa o quê? Aceitar o conteúdo como legítimo, tá? E não mudar, não acrescentar, nem subtrair nada ao seu conteúdo. Porque fazendo isso é como se fosse a valorização da integridade do texto em si. E em segundo lugar, guardar também significa o quê? Obedecer. Significa praticar, significa observar. E isso também é valorização, só que agora de quê? Da importância do texto, tá certo? As profecias do Apocalipse, elas não foram escritas para satisfazerem a curiosidade intelectual quanto ao futuro, tá? Elas foram escritas para que a igreja ela seja capaz de viver dentro da vontade de Deus. E a profecia ela não é apenas para informar sobre o fim, como muitos pensam. E eu também pensava dessa forma. Eu pensava que essa profecia, essa revelação era só para anunciar as coisas do fim, tá? Mas principalmente é para quê? Para preparar um povo santo para o fim, para o desfecho de toda essa história, de toda esta caminhada que nós estamos trilhando, tá certo? Bom, outra diretriz é que a mensagem do Apocalipse, ela vem de Deus
tá? E essa mensagem é sobre Jesus, por meio de um anjo a João, tá? E para a igreja. Por quê? Porque Deus é a fonte revelatória deste livro. E o versículo 6 nos informa que o Senhor é quem enviou esse anjo para mostrar a João as coisas que em breve devem acontecer. E quando a gente fala que em breve deve acontecer, são coisas que em breve mesmo vão acontecer. E a gente já está vivendo aqui, conforme nós falamos em estudos anteriores, algumas coisas de Apocalipse, algumas visões que João teve já aconteceram, tá? Outras estão acontecendo e outras vão acontecer, tá certo? Então, essa é a questão da fonte revelatória do livro, tá bom? Se é a palavra de Deus, se ele disse que vai acontecer, é porque vai acontecer, sabe? Não tem como Deus voltar atrás na sua palavra, ok? Então Jesus é o conteúdo da mensagem do livro, tá? O livro ele trata da revelação de Jesus Cristo, trata da sua glória, da sua mensagem, trata da sua noiva e também da sua vitória. O anjo foi um instrumento que Deus usou para mostrar a João o conteúdo do livro, tá? O anjo, ele não é a fonte da revelação. A fonte da revelação é o próprio Deus, mas o anjo, ele é apenas o quê? O instrumento de Deus. Assim como nós também, em diversas situações, fomos usados por Deus como um instrumento dele, tá certo? Bom, João foi a testemunha ocular e o recipiente dessa revelação. Ele ouviu, e não apenas ouviu, mas ele também viu. E essas coisas foram tão esmagadoras para ele que ele não suportou, tá? Ele caiu como morto aos pés de Cristo e agora ele se prostra diante do agente, ou seja, do anjo. Cristo o levanta e o anjo mesmo rejeita a sua adoração, tá certo? Bom, a igreja foi a destinatária do livro, porque a mensagem foi enviada, como nós vimos lá nos capítulos 2 e 3, né? Essa mensagem ela foi enviada às 7 igrejas da Ásia Menor, bem como a todas as igrejas em todos os lugares do mundo e em todos os tempos, tá certo? E isso deve nos lembrar que para a gente entender a mensagem, a gente deve primeiramente perceber o que ela queria dizer para aqueles cristãos no tempo em que eles viviam, tá? E somente depois é que a gente pode atualizar essa mensagem. Por isso que grande parte dos erros de interpretação do Apocalipse acontecem por qual motivo? As pessoas simplesmente desconsideram essa questão aqui, ok? Era uma mensagem para aqueles cristãos no tempo em que eles viviam. Então muita coisa as pessoas acham, não, isso só era válido para aqueles irmãos lá. Isso não é mais válido aqui para a gente. Para a gente ainda vão acontecer outras coisas que não foi revelada. Não, tudo já foi revelado. Vai acontecer ponto por ponto, vírgula por vírgula, letra por letra do que foi escrito aqui neste livro, tá certo? Então, daí já vem essa questão de erros de interpretação, porque simplesmente as pessoas passam por cima dessa questão aqui, tá bom? Outra diretriz é a mensagem do Apocalipse.
ela não deve ser selada, mas ela deve ser proclamada, tá? Ao contrário do livro de Daniel, que tem um paralelo aqui com o Apocalipse, né? Daniel ele foi ordenado a selar o livro até o tempo do fim, tá? Mas João ele foi ordenado a não selar as palavras da profecia desse livro. O fim chegou em Cristo. Desde a primeira vinda de Cristo, o tempo do fim ele se iniciou, tá certo? Conforme nós vimos também aí nos estudos anteriores, tá certo? A mensagem da vitória de Cristo, da sua igreja, ela precisa ser publicada, ela precisa ser anunciada, ela precisa ser pregada a todos os povos, tá certo? Por isso que João ele foi ordenado a não selar este livro, porque essa mensagem ainda precisa ser pregada, ela precisa ser anunciada, tá bom? Outra diretriz é que a mensagem do Apocalipse ela precisa ser mantida íntegra, tá? O liberalismo ele tenta tirar algo da escritura. A gente já está naquela parte que fala sobre acrescentar ou tirar, tá bom? Então o liberalismo ele tenta tirar algo da escritura e nenhum homem tem autoridade para retirar nada da palavra de Deus. Os liberais eles se levantam para dizer que os milagres não existiram, que o registro da criação foi apenas um mito. Eles se levantam para dizer que muita coisa que está na Bíblia é uma interpolação, tá certo? E não podemos negar a origem divina das Escrituras. Nós não podemos negar o caráter divino inspirado desse livro, tá certo? Bom, o liberalismo ele tenta tirar, né? E o misticismo ele tenta acrescentar algo à escritura, tá? E quando eu falo de misticismo, não é o misticismo de algumas religiões, principalmente as religiões orientais, né? Aquela coisa mística, de magia, enfim. Mas eu me refiro mesmo a esse evangelho híbrido que hoje nós estamos presenciando, tá? Tem muito misticismo, infelizmente, dentro desses evangelhos que tem sido pregado por aí, tá? Então ele tenta acrescentar algo à escritura, ele tenta trazer algo que Deus ele simplesmente não falou nada a respeito, que poderia fazer, que poderia inserir em cultos, né, em reuniões, enfim, tá? E esse misticismo tenta acrescentar algo novo ao que já foi revelado, tá bom? E Paulo diz o seguinte, que ainda que venha um anjo do céu anunciando ou pregando outro evangelho, tá? Isso deve ser o quê? Rejeitado, tá bom? Ele usa até um termo que seja anátema, ou seja, que seja maldito. O que Deus tinha que revelar está no livro e não existem acréscimos. E isso é importante diante de tanta fantasia que tem existido em torno do Apocalipse durante a história. E acrescentar pode significar uma mudança na mensagem, da mensagem numa visão meramente espiritualista
e mística do livro, e que não vai levar em consideração todo o caráter político e social do confronto da igreja com a besta e o dragão. E pode revelar o pensamento por parte de alguns que João foi muito radical em suas posições e que a realidade ela não é bem assim. Entenderam? E isso pode ter acontecido na época de escritor, né? E pode acontecer em nossos dias. E talvez essa tentação se apresente na vida daqueles que acham que podem ter uma vida fiel a Deus e ao mesmo tempo andar de mãos dadas com o mundo e os seus conceitos e valores. Tá certo? Então, não acrescentar e também não tirar nada. O livro está completo. Não precisa fazer nada disso. Tudo o que foi revelado está ali. Nada mais precisa ser revelado. Tá certo? Senão vira uma questão mística e espiritualista. Tá certo? Bom, uma outra questão aqui, uma outra diretriz é que os habitantes da Nova Jerusalém devem estar preparados para o julgamento do Senhor. Ok? E que julgamento é esse? É aquele que vai separar, né, os bodes e as ovelhas? Não, não é esse julgamento. Tá? Versículo 12, aqui, e ao 15, né, a gente vai ver o seguinte: Jesus ele virá como aquele que julga retamente, ok? Ele vem julgar, ele tem o galardão e ele vem retribuir a cada um segundo as suas obras. Ah, mas vocês já falaram aí algumas vezes que não são obras que salvam. Não, a gente não está falando de salvação aqui. A gente já está falando de um povo salvo que está usufruindo, né, com Deus na glória. Mas agora a gente está falando de que aqui? De galardões, tá certo? São, vamos dizer assim, presentes que que Jesus irá distribuir, tá? Ou como dizem aqui em Portugal, são as prendas, né, que Jesus agora vai distribuir. E Jesus é o juiz que se assentará no trono e ele vai julgar-nos segundo as nossas obras. E o critério do galardão ou do grau de condenação são o quê? São as obras. Aí, nesse caso, sim, entram as obras, tá bom? Mas aqui reforçando, né, a salvação ela é pela graça de Deus e ela vem através do seu Filho Jesus Cristo, tá certo? Darlene vai falar um pouquinho agora, né, sobre a credencial desse juiz, né, para julgar de forma reta, pontuando agora o versículo 13, tá bom? Amém. Jesus ele é o juiz que tem credencial para julgar retamente. O versículo 13. Ele está no começo e no fim. Ele conhece tudo. Ele é o Pai da eternidade, a origem e a consumação de todas as coisas. Dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Ninguém poderá escapar naquele dia. Ninguém poderá fugir. Ninguém poderá subornar o seu juízo. Os homens ímpios vão se desesperar. Os homens ímpios vão se desesperar, conforme nós vimos no capítulo 6, tá certo? E essa questão aqui de ninguém poderá escapar naquele dia, ou nesse dia, porque esse dia aqui ele pode ser conjugado em qualquer tempo. Nesse dia, no dia, naquele dia, enfim, são coisas ainda que vão acontecer, tá certo?
Bom, o critério para a salvação, então... Um abraço lá pro pessoal aí que tá entrando. Um abraço aí para nossa amiga Lúcia Helena. Abração, e para o Vinícius Ferreira também, que está assistindo. Grande abraço aí, os nossos amigos. Obrigado aí pela participação de vocês, tá bom? Bom, o critério para a salvação não são as obras, mas a obra vicária de Cristo na cruz. Aí, confirmando e pontuando o versículo 14. Os santos não são justos, né, por causa das suas boas obras, mas por causa de quê? Do sangue do Cordeiro. Por isso se tornaram justos, por isso são justificados, tá? Os habitantes da Nova Jerusalém entrarão na cidade pelas portas, não por causa das suas obras, mas por causa de quê? Do sangue do Cordeiro. E não são as nossas obras boas que nos levarão para o céu, mas nós levaremos as nossas obras para o céu. Entendeu? Então tem uma diferença aí muito grande. Os lavados no sangue do Cordeiro, eles vencem o maligno, eles comem dos frutos da árvore da vida e entram na cidade pelas portas, tá certo? Bom, todos aqueles que não foram lavados pelo sangue do Cordeiro, ao contrário desses que entrarão pelas portas, os que não foram lavados no sangue, eles ficarão fora da cidade santa. E esse verso ele contrasta o destino dos perversos, né, com o destino dos salvos. Os remidos eles entram na cidade pelas portas, já os perversos eles são deixados do lado de fora, tá? A cidade é onde está o trono de Deus. E Deus é o santuário dessa cidade. O Cordeiro, ele será o quê? A lâmpada dessa cidade. E é a cidade cujo arquiteto e fundador é quem? Deus. É a cidade de muros de jaspes reluzentes, tá? De praças de ouro, ou seja, é a morada de Deus. Claro, novamente aí as figuras de linguagem, tá certo? Aqueles que não foram lavados ficarão não apenas fora da cidade, tá? Mas também serão lançados no lago de fogo, tá certo? Os pecados aqui mencionados, né, que nós vimos aí no texto, repetindo lá no capítulo 21, quando a gente também viu, tá bom? Boa noite aí, Cristiano, também, nosso amigo, graça e paz para você. Obrigado aí pela tua participação, um abraço em todos aí, que Deus te abençoe, meu amigo. Bom, os pecados aqui mencionados são os pecados de impiedade, né? Relacionamento com Deus, feitiçaria, idolatria e perversão, relacionamento com homens, né? Cães, impuros, assassinos e mentirosos. Esses pecados eles já foram mencionados lá no capítulo 21, tá bom? Bom, pontuando agora o versículo 11. Depois do juízo é impossível mudar o destino das pessoas. Em Gênesis, no capítulo 2, a gente vê que a obra da criação ela foi concluída. Em João, capítulo 19, a gente vê que a obra da redenção ela foi consumada, tá bom? Em Apocalipse, capítulo 21, a consumação de todas as coisas ela é declarada. E agora aqui, no capítulo 22, o destino final das pessoas ele é selado. E depois que é posto este selo, nada mais pode mudar, tá certo? A primeira e a terceira sentenças do verso 11 falam dos feitos de alguém, enquanto a segunda e a quarta falam de quê? Do caráter da pessoa.
Então a gente vê o seguinte, que só há dois grupos na humanidade. Que grupos são esses? Primeiro grupo, os que fazem injustiça e são imundos, e os que praticam justiça e são santos, tá certo? Então não existe aqui nenhuma solicitação geral para que se continue pecando, tá? Por isso que ele fala, quem é imundo, continue se sujando, continue mergulhando, sabe, no lamaçal, sabe? E quem é santo, continue se santificando. Quem é justo, continue praticando justiça, tá bom? Então aqui não existe uma solicitação geral, tá certo? Essas palavras do texto, elas também dizem que o destino das pessoas no juízo não poderá ser alterado. O que for, será para sempre. Não haverá mais arrependimento, não haverá mais apostasia, o julgamento é o fim e anuncia o estado final de justiça ou injustiça permanente. E haverá uma hora que será tarde demais para o arrependimento. E a gente já vem também falando nessa questão aqui, eu acho que desde o começo, aqui quando a gente iniciou esse estudo do livro de Apocalipse, tá bom? Ainda há tempo para arrependimento. Hoje é dia de arrependimento. Então, aproveite, meu irmão, minha irmã, e entre pelas portas da graça, porque elas estão ainda abertas, mas um dia se fecharão. Não espere por esse dia, porque poderá ser tarde demais, tá bom? A palavra de Deus está dizendo que as pessoas que se recusaram a ouvir e a obedecer continuarão em seu estado de rebeldia eternamente, enquanto aqueles que receberam vida nova em Cristo, eles terão esta vida eternamente. E Deus vai entregar as pessoas ao seu próprio estado, tá certo? Bom, outra recomendação é que os habitantes da Nova Jerusalém devem aguardar ansiosamente a vinda do seu Senhor, tá certo? Versículos 7, 12, 16, 17 e 20. O Senhor da glória, ele é identificado. Jesus é o começo e o fim, né? É o alfa e o ômega, ok? Ele é Deus de eternidade a eternidade, e tudo vem dele e tudo é para ele. Jesus é o ascendente e o descendente de Davi. Ele é a raiz e também a geração de Deus. Ele é filho e também Senhor de Davi, e ele abarca toda a história. Versículo 16, Jesus é a brilhante estrela da manhã, ele anuncia o alvorecer da eternidade, anunciando que esta vida é apenas o quê? Um prelúdio da vida real no mundo por vir. Jesus é o Salvador divino e ao mesmo tempo humano, tá? O Senhor da glória promete vir buscar sua noiva sem demora, tá? Jesus, como noivo da igreja, ele já assumiu o seu compromisso de amor com ela, ele já pagou o dote na cruz. Agora a noiva, ela deve se preparar e ela deve se ataviar ou se enfeitar. Em breve ele virá ao som de trombetas para buscar sua noiva, e ele virá em breve. Mas se ele prometeu voltar em breve, por que já tem 2000 anos e ele não voltou ainda? É a pergunta que não quer calar, né? E muitos de nós já pensamos também dessa forma, né? Por que alguns julgam a sua vinda demorada, ok? Deus deseja dar ao homem o quê? A oportunidade de se arrepender para que seja salvo. O livro de Apocalipse, querido, é o outdoor de Deus, anunciando que Jesus vai voltar em breve.
E a promessa da vinda de Jesus sem demora mostra como a comunidade cristã deve viver sempre na expectativa da vinda iminente do Senhor. E ninguém sabe o dia e ninguém sabe a hora. E cada geração ela deve estar desperta, como se a vinda do Senhor estivesse às portas. Até porque para muitos que morreram, né, e a gente presenciou isso há mais ou menos 2 anos atrás, né, nessa questão do Covid, Jesus voltou para muitas pessoas, ok? Então a gente tem que estar preparado. E volta todos os dias, né? E volta todos os dias para muitos também, tá bom? Da mesma forma que nascem todos os dias, também morrem todos os dias. Ou seja, Jesus está sempre voltando, ok? Mas é claro que vai ter uma volta aí triunfal, né? O arrebatamento da igreja, enfim. A gente não está falando disso, mas a gente está falando nessa questão de pessoas que já passaram. Para esse, Jesus já voltou, tá certo? Bom, a noiva do Cordeiro, ela deve clamar ansiosamente para que o seu noivo venha, tá? E o grande anseio de uma noiva não é ter uma casa, mas o anseio de uma noiva é ter o quê? Um esposo. E seu coração não está em coisas, mas aonde? No seu amado. Ela anseia não apenas pelo paraíso, mas pelo amado da sua alma. E o clamor da noiva é qual? Vem. E ela sempre ora, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. A oração da igreja é: Senhor Jesus, leva a bom termo o teu plano na história com vistas à tua vinda. Essa tem que ser a nossa oração, tá bom? Então, esta é uma oração fervorosa da igreja, inspirada pelo Espírito Santo. E a igreja, ela clama por quê? Pela vinda do seu noivo, pela vinda de Cristo. E o anseio da igreja é pela chegada do seu noivo para entrar no seu lar eterno. E a última palavra da igreja é: vem, Senhor Jesus, conforme versículo 20. A noiva do Cordeiro, ela clama de forma insistente para os sedentos virem a Jesus. Agora, na parte B aí do versículo 17, a igreja não apenas aguarda o noivo, mas ela chama os sedentos para conhecerem o seu amado. A igreja, ela proclama que Jesus satisfaz. Ele tem a água da vida. O mundo não satisfaz, só Jesus. Ele pode matar a nossa sede. Só nele a vida eterna. E a igreja, ela proclama um evangelho de graça e não um evangelho de obras ou méritos. Uma igreja que anseia pela volta de Jesus é uma igreja comprometida com evangelismo, tá certo? Então, vamos pregar, vamos evangelizar, amém? Porque tem muitos sedentos aí, e só Jesus pode matar esta sede, tá certo? Concluindo o estudo. Sua mãe entrou aí. Beijão, Onélia, Deus abençoe. Um abraço aí para minha mãe, toda a nossa família, que Deus possa estar abençoando agora todos os nossos familiares. Dá um abraço e um beijo aí em todos. Saudade de vocês. Bom, concluindo o estudo, a última promessa das Escrituras diz o quê? Certamente vem sem demora. E a última oração: amém, vem, Senhor Jesus. E após essa fervorosa oração de anseio pela segunda vinda de Cristo, segue a bênção. Que bênção é essa?
A graça do Senhor seja com todos. Amém? Esses últimos versículos aqui do livro, né, querem... Minha mãe chegando no final, Deus abençoe. A gente chegou no final mesmo também, aqui do livro. Não, mas ela tá falando que ela chegou no final. Você chegou no final e a gente chegou no final do estudo. Esses últimos versículos aqui do livro, eles querem dar o quê? Um caráter solene à obra diante dos seus ouvintes, tá? Ela não pode ser menosprezada, conforme nós vimos. Mas muitos aqui menosprezam. Muitos não dão atenção devida a este livro. Muitos querem acrescentar coisas. E ao acrescentar coisas, né, acaba virando o quê? Misticismo, ok? Porque o objetivo desse livro é o quê? É abrir os olhos daqueles que têm contato com essa obra, a fim de poderem discernir a época em que vivem. Porque o fim, como muitos pensam, né, o fim ele não está distante. E o diabo, ele não irá se manifestar apenas no futuro, como muitos pensam também, de forma contrária, tá? A besta aqui que nós vimos não é nenhum ser bizarro, tá? Que vai aparecer com uma placa pendurada no pescoço escrito besta, tá? Nem seu sinal será uma tatuagem, um código de barras, um microchip, né? Enfim. Porque o Apocalipse, querido, é atual. E o Apocalipse sempre será atual. E ele nos ajuda, esse livro, essa revelação, ela nos ajuda a ver por trás das estruturas sociais e políticas. Ver o quê? Ver atrás, por trás dessas estruturas, quem está realmente agindo. E o livro de Apocalipse nos questiona se já também não temos a marca da besta. Porque se não seguimos o estilo de vida de uma sociedade secularizada que é guiada pelo diabo. Porque essa é a marca da besta. Conforme já falamos aqui também algumas vezes. Não é um sinal, não é uma marca, literalmente, que vai ser colocada na pele, mas não. É um pensamento, é uma ideologia, é um estilo de vida, tá? Secular, totalmente orientado, totalmente guiado pelo diabo, pelo inimigo, por Satanás, pelo adversário, ok? Então, é pra gente questionar essas coisas. Porque eu ouso dizer aqui, e sem medo de errar, muitos já estão marcados. Muitos já estão marcados. Ok? Então não vai ser nem preciso o anticristo marcar essas pessoas, porque eles já estão marcados. No caso são aqueles que pessoas se conformam, que se né? levantam contra a obra de Deus, pessoas que se levantam contra os cristãos, perseguem os cristãos, se conformam com este mundo, absorvem esses valores seculares, essas ideias aí que têm sido propagadas e acham isso tudo normal. E pior,
não se levantam contra essas coisas, mas se conformaram com este mundo. Esses, infelizmente, já estão marcados. Por outro lado, também tem os marcados por Deus, que é aqueles que levantam a sua voz, que é aqueles em meio a todas essas dificuldades, a todas essas barreiras que se levantam e muitas das vezes são impostas, não se curvam, não se calam, eles avançam, sabe? Eles militam por essa causa, tá certo? Então, se questione nesse sentido, ok? E lembre-se, você que tem caminhado distante, você que tem vivido aí um momento de apostasia, se volte para Deus, volte para Ele, volte para estes caminhos, volte para as veredas antigas. Ainda há tempo. As portas da graça ainda estão abertas. Tá certo? Queridos, muito obrigado aí pela tua participação, sabe? Foram aqui, eu nem sei quando a gente começou, depois eu vou dar uma olhada aqui, mas já tem bastante tempo que a gente começou esse estudo e hoje a gente está terminando este livro, né? Que durante muito tempo foi, vamos dizer assim, eu não conseguia nem pregar a respeito disso, mas esse estudo serviu para desmistificar, né, muitas coisas, e graças a Deus o Espírito Santo, ele abriu os nossos olhos, ele tocou nos nossos corações, tá? Ele descortinou a nossa mente e hoje a gente pôde estar trazendo aqui esse estudo, né, essa discussão aqui de uma forma saudável, é claro, a respeito desse livro e aqui trazendo conhecimento, tá certo? Muito obrigado aí a todos, tá bom? Mais uma vez aí nós pedimos, se inscreva no nosso canal, canal Eclesia, o link do canal tá aí na descrição desse vídeo, você nos ajuda bastante nessa missão que Deus nos confiou, tá certo? Querendo Deus, estaremos aqui no sábado que vem, no próximo encontro. Ainda não temos um tema, né, para a gente estar aqui trazendo. Nós vamos pedir a orientação do Espírito Santo, né, esta semana, e querendo Deus, a gente estará aqui no próximo sábado, aí já com uma nova série de estudos, porque essa terminou, tá certo? Graça e paz seja contigo, na tua casa, na tua família. Tenha uma noite abençoada, um domingo abençoado, uma semana abençoada, tá certo? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Beijo a todos, muito obrigado. Que a paz, a graça, o amor de Cristo Jesus seja com todos, tá certo? Tchau, tchau. Até a próxima.